Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um dia para mais um vídeo para conversarmos sobre assuntos da vida, né? Qual a nossa postura, como lidar com determinadas situações. Mas antes gostaríamos de agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando, aos que já estão aqui. Ficamos muito felizes a cada um que chega, a cada um que visualiza os nossos vídeos, porque o nosso intuito maior é que essas palavras de reforma íntima, esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, cheguem ao máximo de pessoas. Pois é um alento tanto para quem está assistindo, como para nós que estamos aqui falando. Porque, como já disse, volto a repetir, nós também estamos num processo de reforma íntima, contínuo, né? Não é fácil nos modificar, mas é necessário. Então, estamos muito felizes e gratos a todos vocês. Então, hoje vamos falar sobre gentileza. Eu tenho um caderninho que eu sempre anoto os assuntos que me vêm à mente, né? Por intuição, e sempre busco no decorrer da semana sentir o que seria necessário. Mas desta vez foi diferente. Aconteceram coisas no decorrer dessa semana que me fizeram colocar um assunto que não havia no meu caderninho, que é a gentileza. E tudo começou quando uma aluna na sala de aula levantou a mão para falar sobre um assunto e a outra levantou a mão depois dela e ela falou assim: não, pode você falar primeiro, eu aguardo. E eu achei aquilo muito fofo, uma menina de 8 anos ser gentil com a outra. E aí a gente se questiona, é pouco isso? Não, não é pouco. Hoje em dia a gente está perdendo a gentileza, né? Nós estamos tão atribulados, nós estamos tão corridos, que às vezes a gente esquece de um pequeno gesto que faz bem ao outro. E com isso tudo, nós tivemos a ideia na sala de aula de fazer gentileza gera gentileza, que é uma frase já que todos nós conhecemos, né? Que está sempre em redes sociais, sempre em slogans e assim por diante. Mas nós fizemos uma atividade em que cada um que recebesse uma gentileza teria que devolver a gentileza. Mas tinha que ser algo não que você ficasse pensando muito, teria que ser algo seu de forma espontânea. E que o outro recebesse e ficasse feliz. E foi muito bonitinho porque um aluno arrumou a mochila do outro e o outro falou assim para ele: nossa, eu fiquei muito feliz de você ter arrumado a minha mochila. E ficou de verdade, porque o sorriso e a alegria ficou estampada no olhar. E eu fiquei pensando muito isso no decorrer da semana. E coisas aconteceram na minha semana para que eu percebesse, pensasse, refletisse muito sobre a gentileza. Sobre quando a gente age com gentileza, quando a gente perde a gentileza e o que a gentileza traz para o nosso coração, como trouxe para o pequeno menino. Nós estamos chegando no momento de eleições, logo após haverá uma Copa do Mundo, e aí é um grande momento para a gente exercitar a nossa gentileza. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa opinião sobre o outro. Ter a nossa opinião não é errado. Se pôr em determinado assunto não é errado. Mas não respeitar a opinião do outro, sim. Quem diz que as nossas convicções, as nossas crenças e as nossas certezas são as verdades? Quem diz que as crenças dos outros, as certezas dos outros são as verdades? Elas são para nós. Mas eu não posso obrigar que o outro acredite no mesmo que eu acredito, pense como eu.
E muitas vezes nessas situações nós perdemos a gentileza. A gentileza de ouvir, a gentileza da aceitação, a gentileza do respeito. E as brigas acontecem por fatos tão pequenos, que poderiam ser evitadas. Iremos escolher novos governantes, e não quero aqui falar de política nem de futebol, mas até que ponto essas escolhas, essas vontades, essas crenças nos levam às brigas? A gente escuta muitas vezes grupos de família brigarem, se bloquearem, deixarem de se falar porque um não aceitou a opinião do outro referente a algo que lá na frente nem será tão necessário. Por exemplo, brigar por um jogo de futebol. Né? Nós vemos brigas em estádios, né? Nós vemos mortes em estádios. Mas lá para frente, será que isso vai ter tanto valor para nós? Será que isso vai ser tão necessário? E aí me vem uma outra situação. Como virá a cobrança? A cobrança virá da nossa consciência, do nosso deitar no travesseiro e pensar se eu fiz tudo certo. Porque sim, todos os dias nós devemos deitar a cabeça no nosso travesseiro e refletir se as nossas atitudes foram gentis. Se nós fizemos o melhor que pudemos. Se não, amanhã eu preciso tentar fazer o meu melhor. Porque essa cobrança de consciência é a maior cobrança que há. Muitas vezes a gente fica na situação, eu tenho que fazer tudo certo porque Deus está olhando. Eu preciso fazer tudo certo porque o meu vizinho está me observando. Não. Eu preciso fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Eu preciso fazer o certo para que eu fique em paz, para que eu esteja tranquilo com a minha consciência. Eu lembro que um dia eu estava muito cansada do serviço, estressada. Era uma semana muito complicada de entregar notas, de várias coisas acontecendo naquela semana. E o cansaço, o estresse foi tomando conta de mim, que me tornou irritada. E o que aconteceu? Eu descontei na minha mãe. E eu fui extremamente grosseira com ela. Extremamente grosseira. Depois dessa situação, fui tomar banho. E aí aquilo me pesou na consciência que eu comecei a chorar. Chorei, saí do banho, fui lá, pedi perdão pra ela. E ela me olhou e falou assim, por que você tá me pedindo desculpas? E eu falei pra ela, porque eu fui grosseira com você de algo que você não tinha culpa. E ela me olhou e falou assim, eu nem percebi. Sim, ela percebeu. Nós não tínhamos o hábito nunca de ser grosseiras uma com a outra, nunca, né? A gente conversava, existia, sim, brigas, porque existe brigas entre pais e filhos, mas nada que ultrapassasse a falta de respeito. Porque eu digo que mesmo depois de adulta, eu nunca desrespeitei a minha mãe, né? Até porque o olhar dela já me deixava amedrontada. Então, sempre houve muito respeito entre nós. E naquele dia, aquilo me doeu tanto, que até hoje, quando eu paro para pensar sobre isso, ainda me dá uma dorzinha aqui dentro do meu coração. Mas o porquê muitas vezes eu tenho uma situação de estresse, de raiva, e eu desconto em quem está muito próximo a mim. Eu desconto no meu pai, na minha mãe, no meu esposo, nos meus filhos, nas pessoas que estão ali no meu núcleo familiar. Sendo que a situação nem aconteceu com eles. A situação aconteceu no serviço, no trânsito, no supermercado. E por que eu não resolvi com quem aconteceu? Porque a gente precisa ser político, né? A gente precisa colocar aquela situação de ser respeitoso com os outros.
Mas o respeito não começa dentro de casa? Com quem a gente ama? Com quem tá ali, lado a lado? Mas muitas vezes nós fazemos isso porque a gente sabe que quem tá ali vai nos perdoar. Ou vai fazer como a minha mãe, eu nem percebi. Mas ela percebeu. E doeu. Né? Isso é o que mais pesa. Porque doeu. Mas como nós amamos tanto, nós vamos perdoando. Mas a gente não pode esquecer que as feridas são formadas. Elas vão ficando ali dentro do coração. Porque imagine só você, que tá num dia de estresse, num dia difícil, seu patrão brigou com você, você teve problemas no trânsito, tudo parece ter dado errado naquele dia. E aí você chega na sua casa, alguém que talvez esperou você pelo dia inteiro, alguém que esteja ali preparando algo para você comer, alguém que estava esperando aquele momento de confraternizar, de estar ao seu lado porque te ama tanto, e é recebido da forma mais difícil possível. Sem gentilezas, com explosões, sem saber o porquê está tendo que escutar tudo aquilo, ou porque está tendo que aquele conflito aconteça com ela, ou com ele, ou com qualquer outra pessoa, né? E aquilo vai criando mágoas. E essas mágoas um dia vão crescendo. Mágoas que nós poderíamos ter evitado. Ter evitado apenas com a gentileza. Então, se hoje você tiver um problema com alguém, resolva com essa pessoa. Não precisa explodir, não precisa gritar, não precisa fazer nada que vá para agressividade. Mas resolva com quem precisa ser resolvido. Com gentileza. É difícil, né? É muito difícil na hora da raiva a gente não explodir. Eu falo que eu já passei por situações de sangue de barata, depois de grandes explosões desnecessárias. E hoje o que eu quero é o equilíbrio. É difícil? Sim. Eu tô também galgando esse espaço, eu tô subindo essas escadinhas. Às vezes eu saio do que é desnecessário? Sim. Às vezes eu deixo me levar pela raiva? Sim. Só que toda vez que isso acontece, o que vem depois é muito pesado. O peso da consciência, ou pensar no que eu saí de um caminho que eu tinha me proposto, ter dado passos atrás. Porque dar um passo atrás não é problema, mas continuar dando os passos para trás, sim. E muitas vezes isso acontece conosco. E aí a gente tem que voltar para a linha. Só que quando há outras pessoas envolvidas, o nosso andar deve ser muito mais cuidadoso. Deve ser muito mais zeloso. Então estamos chegando aí em um momento de momentos importantes, né, para o nosso país. Depois um momento de divertimento, de lazer para o nosso mundo. Mas que a gente possa lembrar que a gentileza gera gentileza. Que se o meu candidato não ganhar, não era para ser. Que eu não preciso acumular brigas para resolver no futuro e depois não saber como resolvê-las desnecessariamente. Que se o meu time não for bom, tá tudo bem. Quem sou eu, né? Para o julgamento se eu não estou fazendo o papel do outro? Quem sou eu para palpitar quando o outro não pede a minha opinião? Então, que a gente possa estar atento às nossas atitudes, ao nosso falar. E que eu possa guardar dentro de mim, e eu pelo menos, Thaís, a minha aluna, dando a oportunidade da outra falar. Quando na verdade a criança, ela quer ali o tempo inteiro
exacerbar tudo que ela sente e ela quer ser rápida e ela quer ser ouvida, e ela deu esse espaço para outra na frente. Que eu possa ser gentil com a moça do supermercado, mesmo que o caixa dela esteja demorando. Que eu possa ser gentil com o carro da frente no trânsito, mesmo que o farol esteja aberto. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei se o carro dele, de repente, está com problemas para funcionar. Eu não sei o que passa com o outro. E mesmo que eu não receba todas as gentilezas que eu gostaria de receber no meu dia, que eu possa ser gentil com os outros. Porque é muito melhor receber, às vezes, a ingratidão do que ser ingrato. E até porque eu penso o seguinte: hoje eu posso receber ingratidão, mas se eu for grata, com certeza isso tudo vai voltar para mim. Porque nós somos como imã. Nós trazemos de volta o que nós emanamos. Pode ver que nesse seu dia difícil, que tudo dá errado, a gente começa a pensar que dia horrível, que isso, que aquilo, só me faltava essa. E aí acontece o que você pensou, só me faltava isso. Então vamos emanar amor. Nós precisamos muito de amor. Nós precisamos dar o nosso amor, que todos nós temos. E muitas vezes a gente deixa guardado, sabe por quê? Porque a gente fala assim, o outro não merece. Não importa. Feche os olhos e apenas doe o seu amor. E eu desejo que a semana de vocês seja docemente gentil. Que vocês possam receber todas as gentilezas do mundo. Que vocês possam agir com gentileza em todos os momentos. Eu por aqui vou estar torcendo para que essas gentilezas passe como uma corrente do bem. Um grande beijo para vocês e uma semana iluminada.